na edição de Trago Verdades. Gente, eu quero falar uma coisa. Nessa edição de Trago Verdades, duas palavras que não cabiam numa mesma frase, agora estão unidas no mesmo propósito. Ou seja, está rolando nos Estados Unidos a união de conservadores e feministas. Gente, não cabe nem na mesma frase essas duas palavras. A velha estratégia, dois inimigos em comum que se juntam por um objetivo. Na luta contra os trans. Aquela velha história, pessoas. Os trans que querem participar, né? Os trans são aquelas pessoas, todo mundo aqui já sabe, mas não custa falar, que não aceitam, não se enxergam, né, na biologia corporal que veio pra cá. E aí vão fazer essa transmutação. Meu gato tá aqui causando. Então, homens que viram mulheres, mulheres que viram homens, e as feministas e os conservadores estão unidos na eterna briga contra os trans, para que, não necessariamente contra, né? Não é bem essa palavra, contra, para que não se tem esportes, porque não pode favorecer, por exemplo, uma seleção feminina de vôlei, tá um trans masculino, né? Obviamente que ele é muito mais forte. Não sei o que vocês acham sobre isso, porque você pode até não aceitar biologicamente quem você é, né? Mas você é o que você é biologicamente. Então, um corpo masculino traz a força de um corpo masculino e um corpo feminino acaba trazendo a fragilidade de um corpo feminino, e ambos são corpos diferentes, e é necessário que se faça entender isso, né, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nos Estados Unidos está rolando esse protesto aí. Gente, eu estava escrevendo eu vou dar boa noite de novo para todo mundo que está me dando boa noite. Eu já dei boa noite para o planeta, então quem estiver aí, sintam-se boa noiteado, porque eu dei para toda a Gaia. Eu estava escrevendo a aula 1, né? Do curso das tríades, e nessa aula eu citei o Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, e depois eu fui rever a aula, não sei se foi de quinta para sexta ou de sexta para sábado, né? E eu fiquei pensando, falei, que coisa interessante, né? Nunca ouviu dizer que o Chico Xavier se comunicou, pelo menos eu não sei, não sabia, não sei disso. Que ele tenha se comunicado, que ele tenha falado com alguém, né? E aí eu lembrei que os seguidores dele haviam dito que ele deixaria um código, né? Para quando ele viesse se comunicar. E aí, para variar, né? Nas minhas noites aqui são noites estranhas, né? Quem vem conversar comigo? Francisco Cândido Xavier. E aí eu vou dizer o que ele me disse. Algumas coisas eu vou poupar, porque não acho necessário trazer aqui, embora ele não tenha tido nenhuma restrição, mas eu não me sinto à vontade. Mas ele falou, tamanha seria a minha arrogância se eu... na oração da Penha, então, eu não soube, Eduardo. Ele falou, tamanho seria a minha arrogância se eu tivesse deixado um código para me comunicar, uma vez que espíritos muito mais hierarquizados do que eu já fez comunicações. Então eu nada teria aprendido na minha escola terrena. Isso foi seguidores meus menos felizes com a intenção de se apropriar de quem eu fui. E aí ele começou a conversar comigo e ele falou, você sabe que eu nem sei, acho que 10% das pessoas que me seguiam me amavam de verdade, porque as pessoas amavam aquilo que eu tinha para dar, mas não o homem que eu fui. Poucas pessoas sabem dos conflitos que eu tive, a ideia, os desejos de homem que eu tive, a ideia de família que eu gostaria de ter tido. E
até eu entender que a grande família seria a própria terra em si, eu tive muitos conflitos e por muitas vezes eu fui tomado pela revolta quando os meus irmãos meio que me abandonaram, não necessariamente me abandonaram, mas viraram as costas para aquilo que eu era, porque já não cabia mais na realidade deles quem eu era, e eu tive que fazer a minha jornada sozinho. E eu fui, e quando eles contam parece que eu não senti medo, mas eu senti muito medo. Mas eu acabei indo com medo mesmo. Eu tinha a certeza da missão e eu tive a consciência de que eu fui um transgressor. E a melhor parte disso foi que, apesar de tudo isso ter começado por eu ser um transgressor e por eu ter me revoltado, no final de tudo eu realmente me transformei em amor. E eu passei a amar essas pessoas, mesmo aquelas que não sei se seriam capazes de me amar se não fosse eu quem eu era. Se não fosse eu dando aquilo, né, que eu dava para as pessoas. E eu acabei me transformando através do amor. E é interessante, né, porque quando a gente falou dos... Por que permitiam que draconianos viessem para cá, e enfim... Que aí eles responderam, porque todo mundo precisa de uma oportunidade de estar aqui, e porque nessa oportunidade pode haver uma mudança interna, e essa pessoa pode realmente ser transformada pelo amor. Não que ele fosse um, né? Mas ele foi um dos que se transformou pelo amor. Então sim, quando a gente vai pensar nisso, vale a pena sim que se dê oportunidades para qualquer espírito que queira vir para cá. Quando a gente fala de trago verdades, né? Quais são as verdades que eu trago que não bate com as suas verdades? Quais são as verdades que eu trago, minhas verdades, obviamente, algumas verdades de fora, que incomoda quem você é? Né? Quais são as verdades que eu trago que faz com que você saia da live porque o assunto passou a te incomodar? E na verdade esse assunto passa a incomodar seu ego, porque a sua consciência nunca se incomoda. A sua consciência quer aprender, ela quer crescer e ela quer observar acima de tudo. Então quais são as verdades que eu trago que faz com que seu ego doa e que você queira sair daqui e sair da live? É sobre as drogas, é sobre os entorpecentes, é sobre a homossexualidade, é sobre dharma e karma. O que faz com que você não queira ficar? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, João Paulo. Boa noite. Boa noite àqueles que estão me vendo, àqueles que eu estou vendo, àqueles que vocês não estão vendo, mas que aqui estão, juntamente com todos vocês. Quando falamos de verdades que te incomodam, eu gostaria de começar essa história talvez do fim para o começo. Na verdade, não do fim para o começo, mas do fim para o meio. Se você está na 3D e quer sair, fique aqui. Se você está na 3D e está contente com a tua vida, esse lugar não serve para você, não agora. Se você está na 4D e quer progredir, fique aqui. Se você não consegue, não sabe como, fique aqui. Se você quer continuar na 4D, aqui também não é para você. Se você quer ir para a 5ª dimensão,
aqui é o seu lugar. Imaginem todos vocês convidados a observarem, mas não participarem de uma grande festa. Nessa festa será anunciado alguns formandos, alguns diplomas serão entregues e vocês estão vendo todo o aparato daquela festa. Parece que será uma grande festa, com tudo que uma grande festa tem a direito, em termos de glamour. E então, eles começam a chamar os convidados a essa festa. E você está ali, esperando que o seu nome seja chamado, eufórico, é uma festa, você quer participar. E vão chamando pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, e o seu nome não está sendo chamado. E depois de um tempo, anunciaram muitos nomes, o seu não estava lá. E você vê que para essas pessoas é entregue um canudo, uma beca. Não foi entregue para você um canudo nem uma beca. E então, você percebe a euforia daqueles que receberam o canudo e jogam para cima os seus chapéus. Eles adentraram a festa e você ficou. E a tua pergunta é: por que eu não fui chamado? E eu vou responder: porque para essa festa só é chamado quem alcançar a quinta dimensão. Se você está feliz na terceira dimensão, o seu tempo é bem contado. No momento em que essa festa se iniciar, você não será chamado. Se você está na quarta dimensão e não sabe por que você não foi chamado, e não sabe o que faltou para você ir para a quinta, a quarta dimensão é o limbo. É quando eu entendi que eu não quero mais estar na terceira dimensão. É quando eu entendi que eu tenho um propósito maior aqui, além de viver de materialismo, além de comer, beber, dormir, me divertir, procriar, comer, beber, dormir, me divertir, procriar, ensinar as mesmas coisas para os meus filhos e aquela roda que vai se perpetuando. Você já entendeu que não é isso que você quer? Você chegou na quarta dimensão, mas você ainda não é capaz de abandonar os seus pequenos vícios. Aquele cigarro que você não quer abandonar, aquela bebida. Pô, está dizendo que a gente não pode beber? Pode. Existe a diferença entre você, com vontade de tomar e sorver uma taça de vinho, tome essa taça de vinho, mate a sua vontade, e você tomar uma garrafa inteira de vinho até se entorpecer. Existe uma grande diferença em você sentar e beber socialmente com os seus amigos, ou você beber até você perder a sua identidade. Existe uma grande diferença entre você querer estar com alguém ou você estar com vários alguém simultaneamente, porque o seu ego necessita dessa massagem constante do quanto maravilhosa ou maravilhoso você possa ser. Existe muita diferença entre uma coisa e outra, mas eu posso vos garantir que quando você chega na quinta dimensão, nada disso faz sentido mais para você. E não é porque é proibido
é porque você não quer mais. Sabe aquela bebida que você bebe para se soltar em meio aos seus amigos porque você é travado e tímido? Na quinta dimensão, você já entendeu que as pessoas terão que aceitar você exatamente como você é. E você não precisa mais se entorpecer para que você se relaxe, solte e possa talvez ser sociável e agradável. Aliás, você perdeu essa insegurança, porque a timidez nada mais é do que uma das inseguranças do ser humano. E aí você perde essa insegurança e você não tem mais necessidade disso. Sabe aquele cigarro que você fuma quando você está nervoso? Porque você não administra bem as suas emoções? Quando você chegou na quinta dimensão, você alinhou suas 3 inteligências e você entendeu que você não precisa nada para entorpecer os seus sentidos no momento em que você está nervoso, se é que você ficará nervoso. Porque você já está fazendo gestão das suas emoções. Você já compreende quem é você? Você já compreende a que veio? Você já compreende o que é o cosmo? O que é o planeta que você habita? Qual é a representação de tudo isso? E você já se sente parte desse grande corpo celeste universal. Você não tem mais a ideia de separação. Você deixa de encontrar sentido em racismos, homofobismos ou coisas nesse sentido, porque isso não faz mais sentido para você. Você já está se integrando dentro do planeta em que você vive. Obviamente, você ainda tem coisas a vencer, porém você vai fazer isso com muito mais leveza e já com sabedoria. Você já se intitula instrumento divino, porque é isso que todo mundo é aqui. Instrumento divino, aceite você ou não, acredite você ou não. Aqui, você é um instrumento divino. Se você se presta a esse papel, aí é uma outra coisa. Aí estamos falando de terceira, quarta e quinta dimensão, porque quando você está na quinta dimensão, e quando eu digo, é no primeiro patamar, uma vez que a quinta dimensão vai até o 8º patamar, que é onde você realmente já está sublimando muita coisa, e não necessariamente aqui, nessa dimensão, talvez 2 dimensões acima, 3 dimensões acima, mas para que você chegue nessas dimensões acima, você terá que chegar no primeiro patamar da quinta dimensão. Você tem que entender que você não é um bibelô, que você não é um enfeite e que você tem funções a cumprir como centelha. Você tem funções a cumprir com a natureza, você tem funções a cumprir com os seus semelhantes, você tem funções a cumprir com o meio ambiente. As suas funções não se delimitam à sua casa, seus filhos, seus irmãos ou seus pais, porque você começa a entender que a sua casa é um campo estendido, que o planeta é o quintal da tua casa material, que os seus irmãos é a extensão da sua família. E é tudo isso que vai acontecendo quando você começa a adentrar e se aprofundar na quinta dimensão. E se você não chegar na quinta dimensão, você não vai ter o seu diploma, você não vai participar da festa, porque você não foi capaz de resolver um pequeno problema sem fumar um cigarro. Você não foi capaz de resolver um dia comum, com conflitos comuns, sem se entorpecer antes da sua cerveja, do seu álcool. Eu preciso relaxar.
É essa a desculpa que vocês dão. E isso não é um problema nosso. Nossa função é esclarecer aqueles que têm interesse. Cabe a vocês fazerem o que quiserem com a informação que nós trazemos. Você pode continuar com todos os copos de cerveja, de martini. Você pode continuar com todos os seus chamados baseados. Você pode continuar com os seus cigarros. Isso é um problema seu. Nós temos por função te informar que enquanto você estiver entorpecido com relação às suas emoções, com relação ao seu intelecto e com relação quanto ser espiritual, você está ou na 3D ou no limbo chamado quarta dimensão, onde eu sei o que eu preciso fazer, porém eu não faço. E a história é: eu não consigo. Eu não me vejo como um corpo celeste, eu não me vejo como parte do todo, e então eu busco forças em meditações, talvez, busco forças em autoajuda, sem buscar força onde eu realmente tenho que buscar o todo. O nome que vocês quiserem dar: Deus, matriz divina, fonte criadora. É de lá que vem a força. É de lá que nasce essa conexão, que nasce esse lugar aonde eu transmuto para a quinta dimensão. Não é daqui que vem essa força. Não são dos entorpecentes que vem essa força. Não são dos seus amigos. Os seus amigos, a sua família, os seus terapeutas, eles podem, os médiums, eles podem de alguma forma orientar, mas não conseguem fazer essa caminhada de você para a fonte. Lembrando que a fonte não caminha até você, porque a fonte, ela é perene e ela está ali e ela nunca saiu dali, ela sempre esteve ali. É você que não chega até ela. É você que se perde no caminho. É você que se desconhece como alguém de amor. É você que é dominado pelos seus medos. E através dos seus medos, você entorpece. É o medo de falhar, é o medo de não ser aceito, é o medo de não ser amado. E o medo vai perpetuando a vida de cada um de vocês, sem que vocês percebam que se vocês não transmutarem através do maior sentimento, que é o amor, vocês não vão se conectar com a fonte. E vocês contarão com a ajuda dos amigos, da família, e eles tentarão, porém eles nunca poderão fazer a sua parte. Essa cabe a você. A decisão de resolver o seu conflito sem precisar tomar um copo de alguma coisa antes, cabe a você. A decisão de resolver o seu conflito sem precisar acalmar suas ondas cerebrais, porque se as suas ondas cerebrais chegou num tom acelerado a ponto de você achar que está enlouquecendo, você chegou sozinho até aí. Você não precisou de um entorpecente para acelerar suas ondas cerebrais, mas você quer um entorpecente para que elas desacelerem. A caminhada é a mesma. O mesmo mecanismo que você usou para acelerar, você tem que fazer o efeito reverso para desacelerar as suas ondas cerebrais. O mesmo mecanismo que você usou, que fez com que o seu coração batesse mais forte, suas mãos suassem, você entrasse num processo de ansiedade e pânico, é o caminho reverso. Todo esse caminho é feito através do medo e o caminho reverso através do amor. Por amor a mim, eu vou resolver esse problema.
Por amor a mim, eu vou desacelerar minhas ondas cerebrais. Por amor a mim, eu vou desacelerar o meu coração. Por amor a mim, eu vou me conectar com a fonte e ela vai viabilizar todo o resto. Buscai o reino de Deus e sua justiça. O resto, então, vos virá por acréscimo. E o reino de Deus só acontece dentro de você. E através da sua justiça interna é que você se conecta aos justos fora de você. Por amor a você, você irá sobreviver. Tudo quanto você faz que te machuca, que te agride, que denigre quem você é, quanto centelha divino, está dizendo o quanto você é incapaz de amar esse corpo celeste que você faz parte e é. Quando você finalmente entender isso, você vai entender Jesus. Quando você finalmente entender dentro de você sobre você, você vai entender sobre esses grandes mestres que amaram a humanidade. Antes disso, você não vai entender. Não me venha falar de amor pelos animais se você não é capaz de amar você. Não me venha falar de amor pela natureza se você não é capaz de amar você. E não me venha falar de amor por quem quer que seja, pela sua mãe, pelo teu pai, pelo teu avô, se você não for capaz de amar quem você é. Tudo parte de você, para você, com você. É a partir do seu amor que você encontra o amor da fonte. A fé em Deus se dá a partir da tua, uma vez que você é uma extensão de Deus. Não há outra forma. Não há outro meio. Qualquer atalho que você está tentando pegar, e são muitos, hein, que você costuma pegar, vai deixar você fora da festa. Vai deixar você sem o seu canudo na mão. Você não vai se formar. E se você acha que o tom é de urgência, saiba, é. Os dias estão contados, os anos estão contados, dimensões estão diminuindo, o planeta está encolhendo. E quando eu falo isso, você não é capaz de entender, porque eu falo de corpos celestes que vão diminuindo ao redor da Terra. E aonde você vai estar? Em que coração você vai habitar? No coração dos homens ou no coração de Deus? Que coração você vai fazer que vale a pena? O seu ou essa ilusão do outro? Como você vai amar os seus filhos e falar de amor para os seus filhos se você não fala de amor para você? Faça essa pergunta e responda. Onde você está? Qual é a sua dor? O que te mantém ou na terceira ou na quarta dimensão, que te impede de ir para a quinta? Se não é essa ausência de amor por aquilo que você é e veio fazer aqui. Eu gosto sempre de lembrar que estamos sempre aguardando aqueles que se interessam em chegar até nós. E estaremos sempre aguardando, porém não podemos fazer a sua caminhada. Não podemos ensinar para você o que é o amor por você, porque isso é um exercício diário
constante, porque tem dias que você vai se detestar. Ou porque você acha que está feio, ou porque você acha que fez algo feio. E aí você tem que exercitar o seu amor. Se o cabelo está feio, a mão está boa. Se a mão está boa, o corpo está bom. E se tudo está feio, eu estou bem. Algum ponto de partida dentro de você existe para que você comece o exercício de amar quem você é. E você pode trabalhar com suas legiões, você pode cumprir as suas funções como médium, mas se nessa roda não houver o exercício de amor por você, você vai naufragar. Você não vai pegar o diploma. Você não vai ver os fogos. E você vai partir. E você vai ver muita gente que você gostava indo embora. E você vai se ver rodeado de pessoas estranhas, que dali então passarão a ser seus amigos de jornada. E você vai recomeçar tudo de novo, pelo simples fato de que você não foi capaz de amar a si mesmo. Pelo simples fato de que você se mutilou, se agrediu, se denegriu, não honrou a sua casa, não honrou a sua morada espiritual. Fatos simples que te levarão à derrocada. Eu encerro deixando para vocês a pergunta: aonde vocês querem fazer morada? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. E aí, gente, a gente sempre fica meio quieto, né, quando essas coisas terminam, né? A Valéria falou que ama o mentor 2 vezes. Carol Queridos falou graças a Deus. Tem vários graças a Deus de várias pessoas. Amém. Carol Queridos falou que depoimento maravilhoso do seu mentor. Vários graças a Deus. Que mensagem, obrigado. O que eu precisava ouvir como sempre. Beijo, Dri. A Valéria falou: a consciência de quem somos, do que viemos fazer, do nosso plano cósmico. Mas ele cortou. Na 5ª dimensão só há amor, não há julgamento. A Valéria falou. É uma das primeiras coisas que uma pessoa que está na 5ª dimensão já se livrou. Na verdade, na 4ª ela já vai para adentrar, né? Não cabe julgamento, né? Pode encerrar a live, né, gente? Pode. A Lili Santos falou que chorou horrores. A Crislene falou que tá sem palavras. A Carol Queiroz falou que tá emocionadíssima. A Mistral falou no céu. O Railson falou gratidão por essa mensagem. A Regina Célio falou graças a Deus. Eu me sinto tão grata quanto, gente, de verdade. Eu nem sabia, nem esperava. Eu que agradeço. Vai pro YouTube, né, gente? É o Gustavo pedindo pra salvar. Vai pro YouTube. O Gustavo entrou tarde. Eu vi que ele entrou. Ele perdeu. O ruim de assim, porque, essas coisas acontecem independente da gente saber, né? E aí as canalizações acontecem e aí fica. A gente não. Nem sempre é avisado, que nem Fritz, quando entrou sem avisar. Ele também entrou sem avisar. Bom, o Railson falou obrigado, Margot, por ser esse canal. Gustavo falou que você já leu.
A Paula falou sensacional. A Lili, obrigado pela mensagem. A Emily, muito amor. O povo tá, né? Quem é o mentor? Você vai ter que ver outra live onde ele foi entrevistado. Ele deixou lá nas entrelinhas, mas não falou quem era. Gente, eu vou embora, tchau. Ué, parece que não, mas já são 42 minutos de live. Então. Porque que horas são? 8h43. Mas a gente começou mais tarde. Ah, verdade. O Danilo falou chacoalhada geral. Sempre, né, Danilo? Ele nunca vem pra não chacoalhar, né? A Lili falou, foi quase um tapa na cara. Carol Quirilos falou, Margot, no caso, cuidar do corpo e honrar o corpo que habitamos tem alguma conexão com o vegetarianismo ou veganismo? Isso ajuda, né? Mas tem pessoas que elas são veganas, por exemplo, né? Que elas estão honrando mais a natureza, por assim dizer, do que, né? Mas se você não honrar, se você não sabe fazer gestão dos seus conflitos, o que adoece teu corpo? Eu gosto sempre de lembrar de uma mulher, de um documentário chamado Hell, Poder da Mente, que ela comia 40% dos alimentos crus, fazia yoga, era suco verde, era vegana, e foi parar no hospital com estágio 4 de câncer. Tinha a ver com o alimento? Não, tinha a ver com o alimento errado emocional, né? Quando você se alimenta errado, emocionalmente falando, você acaba danificando o teu corpo, né? E a maioria dos vegetarianos e veganos, eles militam muito contra o outro estar errado. Então, o julgamento, né? Existe muito de vegetal, isso é verdade, vegetariano e vegano ele se sente superior também. Ficam evangelizando, né? Ele acha que ele pode julgar aquele que come carne, sendo que tem uma série de coisas que envolve isso. O sangue O negativo, por exemplo, que não tem proteína, ele quase necessita de proteína e ele acaba indo na carne para fazer isso. E às vezes são pessoas que são maravilhosas, então não dá para... Ajuda, né? Sim, mas isso não pode ser a única métrica. A Valéria falou que entrevistou o mentor, o Gustavo falou pra você repetir tudo, deu risada. Repetir tudo, nem sei, eu canalizo, nem sei tudo que ele falou. Ô Gustavo, eu tô esperando pra ver a live junto com você. Eu também não sei. O Herbert falou que te ama, a Stay deu risada. O Mistral perguntou qual live que é do mentor, vai ter que procurar no YouTube. Acho que é a primeira, que foi uma entrevista dele com a Valéria e o Marcelo. O Railson falou que teve vários esclarecimentos sobre dimensões. Carol Quirilos perguntou, eu pergunto pois não consigo não comer carne, é quase uma necessidade, mas acabo me sentindo mal. Desculpa, volta a pergunta. Carol Quirilos perguntou, eu pergunto pois eu não consigo não comer carne, é quase uma necessidade, mas acabo me sentindo mal. Então, mas na verdade você pode ir sublimando isso, né? Por exemplo, segunda sem carne, depois segunda e sexta sem carne, e aí você vai diminuindo. Fica muito subentendido aqui em termos de evolução que o ser humano ainda tem essa necessidade, né? Mas quando você tem a preocupação em diminuir o carnivorismo, por assim dizer, né? Você diminui o consumo principalmente de carne vermelha, porque quando a gente fala de maus tratos, existe em todas as linhas, tá? Mas na carne vermelha é o pior de todos. Maltrata-se muito mais o gado, o porco, do que o peixe, por exemplo. Embora o peixe sofra, mas ele é menos maltratado. Frango é carne branca? Frango é carne branca, mas ele sofre muito também. Então, porque tem o lance dos pintinhos dos nuggets também, que eles entram vivos em uma máquina que esmaga eles, é uma indústria muito cruel, mas a gente tem que ir buscando isso, e na verdade você vai sublimando, né? A Laís perguntou, Margot, você discorda totalmente da ayahuasca? Assim, se você vai usar ayahuasca para um propósito, sei lá, eu não sei qual ou de você, sei lá, buscar alguma coisa no seu subconsciente, é uma situação. Você ter a ilusão
de que quando você usa ayahuasca, você se conecta a seres divinos. Isso é uma mentira, gente. Nenhum ser que tenha um teor vibracional acima do nosso se conecta com alguém que toma um entorpecente, que é um psicoativo no teu cérebro. Não existe isso. Você pode ter, tem pessoas que buscam algumas respostas através da ayahuasca e acaba achando, mas que você não tenha a ilusão de achar que isso é uma conexão com a fonte divina. A fonte divina você vai fazer uma conexão no seu estado de plena consciência. O Ercio falou, o senhor Oswaldo Polidoro, quando terminava uma sessão, ele dizia que ia comer aquilo que pediam para não comer, que atrapalha a trabalhar no espiritismo. É a carne. A Lili falou, Margot, a mensagem é de modo geral, mas você costuma saber para quem exatamente é a mensagem? Não, é sempre de modo geral, é para a humanidade. Nunca é direcionada. Acontece muito com canalização de meu mentor, da pessoa fala, foi para mim. Não foi para todo mundo. Acaba que serve quase que para todo mundo. Tamanho é o teor, né, de... Valéria falou, eu como carne ainda, Carol, mas bem menos que antes. As duas estão falando juntas ali, que vão juntas nessa jornada. A Crislene falou, meu filho nasceu sem gostar de carne e não come até hoje. Tem 12 anos e está tudo bem. Respeito e não insisto. Então, existe essa criança que nasce que não quer refrigerante, existe essa criança que nasce que ela já vem com uma certa... que são chamados a primeira leva de cristais, né? Tem a primeira leva de cristais, a última leva de cristais, enfim. E ele já vem com essa coisa, vem com intolerância à lactose, por exemplo, porque a gente toma leite, hoje o leite é muito mais nocivo do que benéfico, por assim dizer. E ela já vem com um monte de criança nascendo com intolerância à lactose. Isso não pode ser uma coincidência, né? Eu não sei se vocês perceberam que ele falou muito de alinhamento de inteligências, né, na canalização. Parece que é uma coisa que realmente é o que vai fazer sentido para a vida das pessoas, né? O alinhamento das 3 inteligências. A Adri falou, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. Jesus falava isso, né? O mal não é o que entra, mas sim o que sai pela boca do homem. A Daniele falou, eu percebi que depois da cirurgia estou tão menos carnívora, eu não tenho mais a vontade que tinha. O prazer e a água na boca não tenho. Que você falou das crianças, na época que, né? Eu ouvia muito falar que as crianças do futuro vão começar a nascer sem paladar para carne, que é o caso do filho da Cris. Então, eles não querem mais, porque é que assim, gente, houve um tempo em que se comia, era meio que normal comer a carne, mas não existia essa indústria cruel que é hoje. Existe uma indústria muito cruel da pecuária, né? É uma indústria que maltrata muito a mãe natureza, porque os animais pertencem a uma consciência coletiva chamada natureza. E aí isso tomou uma proporção, e aí as crianças que estão vindo já para não gostar mesmo, porque essa indústria tem que ser freada. Inclusive ele é um dos pilares do governo oculto. E existe a diferença entre comer por necessidade e comer por prazer. Exatamente. Né? Grande parte das pessoas que comem carne come por prazer. Não, mas a mesma coisa que ele falou alguma coisa eu entendo, eu pego, da taça do vinho, uma coisa é você comer um pedaço de carne, outra coisa é você ficar se fartando, se acabando no churrasco, tem gente que come meio quilo de carne num único dia. Se deixar. Então, isso é o desnecessário. A Crisine falou que acha que a canalização foi todinha para ela. O Railson falou, Margot, por que muitas pessoas que estudam espiritualidade não seguem uma religião? Falam, acreditam em Deus, a mente superior, mas não seguem religião. Porque religião normalmente é dogma, né? É muito dogmatizado. Eles engessam o seu pensamento. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma liberdade que você pode exercer, de sentir, pensar e ser quem você é e buscar esse entendimento de uma forma interna sem ninguém ficar te dogmatizando. Carol Queridos falou, o primeiro patamar da 5ª dimensão para quem alcança seria ainda essa encarnação? O primeiro patamar é aqui. Ou seria alcançada no mundo espiritual? Não sei se soube formular a pergunta. Não. O primeiro patamar tem que, para você, inclusive, avançar, você tem que alcançar a 5ª dimensão aqui.
Aí tem vários níveis da quinta dimensão, aí chega num ponto da quinta dimensão do nível que você atinge, que é onde você consegue começar a se comunicar com a tua própria consciência, que é onde você consegue ter o seu chamado cérebro auxiliar. A campanha tocou. Quem será? O Mistral falou, eu aprendi a comer carne, mas não gostava muito. Se quiser, você pode ler aqui, ó. Então, você podia ter se livrado dessa. De não comer carne. Mas já que você insistiu em comer carne, né, gente? A gente tem umas 5 canalizações do meu mentor lá no YouTube, para quem não viu. E eu tenho certeza que durante o nosso curso vai ter muita canalização também. Porque, embora a gente... Parece que não, mas o intuito é justamente levar um pouco mais de expansão de consciência para as pessoas mesmo. Peraí, gente. Está tendo um trâmite todo aqui acontecendo. O Valério falou, eu fui uma criança que não gostava de açúcar e me ensinaram, olha a merda que há. Ah, mas agora meio que você não come muito açúcar, né? E com a fórmula mágica, era bom. Se eu tivesse essa fórmula mágica, imagina você onde eu estava agora. Eu já tinha comprado um prédio lá em Dubai, porque o lugar... Você seria dona de Dubai inteira. Eu ia ser dona de Dubai inteira, vendendo uma fórmula mágica de como canalizar a energia. Olha só. É inédita eu aqui, gente. Ela tá milionária. Tava nem aqui fazendo live pra vocês. Na realidade, milionária de forma relativa. É relativa. Não, eu sou uma né? pessoa, eu me considero milionária já. A Valéria falou que agora não come mesmo, não faz questão nenhuma. Então eu sou uma pessoa que eu ainda sofro com os docinhos. Eu adoro um chocolate, um açúcar, né? O Railson... Mas eu não bebo, tá, gente? Eu não fumo nada, nunca bebi, nunca fiquei bêbada. Fiquei uma vez de propósito só pra ver como é que era. Uma vez, uma única vez. Carol Queridos falou, mas você já é milionária de conhecimento? Não, sim, eu digo assim, que eu seria milionária porque Dubai é uma das cidades mais caras do mundo. Tudo em Dubai é muito caro, imagina um prédio em Dubai. Até hoje não consegui, estou necessitando. Priscila, entra no nosso curso, vai falar com a Valéria Casseb lá e descobrir. Vamos lá, que Valéria lá no curso você vai aprender. Dubaiana. Dubaiana. Mistral falou, eu também me considero, não sei o que, mas é deve isso. ser milionária. Mistral é uma mulher? É a Berenice. Pessoas do meu Brasil varonil, eu acho que nossa live pode acabar, né? Eu vou tentar lembrar o que foi dito, que eu não lembro. O quê? Durante a canalização. Que eu não, o mentor falou muito de amor sobre si. Que ele falou que não é questão de você amar o próximo, amar o cachorro, amar etc, etc, se você não ama a si mesmo. Então você não vai conseguir. Ele focou muito nisso. Então, ame o próximo como a ti mesmo, né? Já dizia Jesus. E ele falou bastante também desse lance do copo de vinho, né? Que você falou, né? Do excesso. Né? O problema não tá no excesso, né? Mas o excesso é sempre desnecessário, né? Ninguém chega no excesso... Oi, Ni! Ninguém chega no excesso sem uma ausência, né? Todo mundo que vai para o excesso tá vivenciando uma espécie de ausência interna. Me dá uma só dica? Mas como que eu vou dar uma dica de como você vai canalizar a energia? Isso você tem que fazer educação sentimental, educação intelectual, educação espiritual. Eu tenho 55 anos, gente. Eu não comecei ontem a canalizar. Eu fui despertada verdadeiramente aos 40, mas antes eu já tinha umas questões. Não é assim, não... Plim, ninguém bateu uma varinha de condão. Eu fiz minha busca, fiz minha caminhada, vi muita gente tirando sarro da minha cara. É igual o estudo do botão, né? Você vai ligar um botão e tá funcionando, não é assim. Entendeu? Não é a busca pelo propósito, né? O Mistral falou, Margot, como eu sei que estou me amando?
Quando você para de se agredir, quando você para de chorar, quando você para de sentir dor, essa dor estranha que vocês sentem, chamada tristeza. Eu acho estranho porque eu não sinto, né? E aí? A Carol Cris falou, Valéria, boatos de que a minha sogra tá assistindo, não brinca com isso. A Cri Barbie falou, Margote, a questão de fumar, independente do que seja, impede alinhar? Então, na verdade, o que ele quis dizer assim, que todo tipo de entorpecência, ela te leva para uma ausência que você tem dentro de você, você tem que suprir de alguma forma. A maioria das pessoas quando fumam, por que elas estão fumando? Não, porque elas estão nervosas e o ato de fazer isso acalma. Mas na verdade é a respiração que acalma, não é o cigarro em si. Quando você entra numa festa que você está sozinho, você começa a se sentir deslocado, você tira um cigarro da bolsa, parece que você já não está mais sozinho, parece que você é seguro. Sempre se trata de uma ausência. A Crislene falou um lance ali em cima, ó. Os excessos em alimentação, açúcar, por exemplo, também é um tipo de vício que faz tanto mal quanto o cigarro e a bebida? É sim, todo excesso, né, gente? A gente está aqui para se alimentar, não para se entorpecer, né, de alimento. Leia o comentário antes, JP. Comentário. Leia, João Paulo, volta. Fala para ela que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Carol dando risada. A Valéria falou, gente, vamos fazer esse curso, começa semana que vem. O curso, Valéria, vamos fazer a semana que vem, bora. Muita coisa vai acontecer, acredite. A Carol Queridos falou que 7 de outubro, tá esperando o dia 7 de outubro, todo dia quando ela acorda. O Railson falou, é Rilson ou Railson? Eu não sei. O Railson falou que vai fazer. Tem o Rilson, mas eu acho que esse aí é o Railson, não é o Rilson. O Railson falou que vai fazer. É mesmo? A Valéria falou que tá aceitando até as sogras de entrada, parcelando tudo. O importante é fazer. A gente só quer entregar. Parece que não, mas é verdade isso. E tem muita entrega, eu acredito. Eu acredito no que eu tô falando. Isso porque eu só sei 10%, tá? Tem tudo que eu não sei ainda. Alinhar as 3 inteligências, você fala? Ela falou do alinhamento ali de... A Mistral falou, entendi. Então temos que soltar o que me faz sofrer, né? Para parar de chorar. Tô traduzindo. Então, na verdade, você tem que oferir estados, né? De espíritos, né? Quando você chega no chamado autoestima, que vocês acreditam que sabem o que é isso, mas vocês não sabem o que é isso. Vocês vão passar a lista de vertentes? Não. É outro curso esse. Vocês não sabem o que é autoestima. Se vocês soubessem, vocês já passariam por uma vertente chamada sobriedade. Que é quando você está num estado de sobriedade, não é sobriedade de entorpecentes. É uma sobriedade que não te permite que você se agrida e muito menos que alguém te agrida. Você está em estado total de sobriedade para chegar na autoestima. Você tem que passar pela abandono, sobriedade e autoconfiança. Esse é o 5º estado de espírito para alcançar. Crisine falou que vai te chamar hoje para bater o martelo. A Valéria, né? Não eu. A Valéria é a moça a dona de bater o martelo. É que a Cris falou alguma coisa das 3 com a Cris, não. Sim. É um comentário que eu pulei aí, peraí. Ela falou assim... Ela falou, Margot, a questão de fumar, independente do que seja, impede de alinhar as 3 consciências? E sim, tudo que, vamos supor, quando a gente vai falar de cigarro, o que você leva para o cigarro, para o corpo? Nicotina. O que a nicotina faz? Cada cigarro que você vai fumar, você absorve 4.700 toxinas naquele momento, do único cigarro, tá? 4.700 toxinas. Quando você vai fumar, sei lá, maconha, você absorve 99 psicoativos negativos. Então, tudo que você faz que vai agredir você fisicamente, né? Tá dizendo que você não te ama. Não é triste isso, mas é verdade. É isso. Crianças. A Valéria falou que é o Thor das inteligências. Ela anda com o martelo na mão. Eu sei que uma coisa eu posso garantir, que quem fizer esse curso não vai se arrepender e vai falar que faria 3 vezes se fosse preciso e vai ter vontade de reviver cada aula. Isso eu posso garantir.
porque a gente vem trazendo muita informação. Não só sobre esse composto chamado ser humano, mas sobre o que compõe o lugar que o ser humano mora. Acredita em mim. Então vocês corram lá, porque de verdade, quando você divide é tão barato, não paga nenhuma hora minha. Porque só a minha hora é mais cara. Na realidade, se você analisar o conteúdo dentro de tudo que existe no planeta Terra, tá de graça. É quase dado. Exatamente. Se você fazer uma terapia comigo, você gasta mais do que o valor do curso. Em um mês. Só pra você saber. Então é praticamente de graça. O valor é só porque tem que cobrar. É só a simbologia, quase simbologia. Mas nossa, o valor desse simbólico pelo conteúdo e pela divisão de aulas, né? 12 aulas. Mas E a Valéria falou que garante risadas no curso. A Valéria é palhaça, né? E o Marcelo também não fica atrás, né? Eu sou a única pessoa séria desse curso. Sim, eu sou séria. Pessoas, o meu Brasil varonil, adeus. Beijo. Até a próxima live. Eu sabia que essa live ia ser imperdível. Lembra que eu falei? Eu nem sabia o que ia acontecer. E eu falei, a live está imperdível. Vocês não perdem por confiarem em mim, tá vendo? Beijo no coração de todos vocês.